Bom dia! Olá! Olá! Estamos aqui conversando com as pessoas pela nossa página. Hoje, enfim, depois de um pronunciamento absolutamente irresponsável e criminoso do Bolsonaro, o país está em choque, né? Todos os setores sociais minimamente racionais, que têm ouvido a ciência, ouvido a área médica, o país está em choque, o mundo está em choque com a declaração de Bolsonaro. E hoje a gente tem aqui o prazer e a honra de conversar com a Anjuli Tostes. Anjuli, que é servidora pública federal, estava até há poucos dias. Eu já passo, entendeu? E, ótimo. E, como eu dizia, a Anjuli estava até dias atrás vivendo em Lisboa. Ela está fazendo a sua pesquisa de doutorado em Direito e Economia. Então, a gente convidou a Anjuli para falar um pouco sobre a situação de Portugal, né, sobre o que ela viu ali, sobre o que o governo português está fazendo, mas também discutir o papel do Estado, né, discutir, enfim, num momento de crise como esse, como deve se comportar o Estado para proteger as famílias, para proteger a classe trabalhadora, para proteger pequenos e médios empresários e também para garantir que os setores estratégicos da economia não vá para o ralo, né? Portanto, a gente quer agradecer, Júlia, a sua disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo aqui com as pessoas que têm seguido a nossa página. Dizer que a gente está fazendo todos os dias essa live, esse momento, às 10 horas da manhã, é um horário diferente, né? A maioria tem feito mais à noite, mas a gente, enfim, está buscando dialogar com as pessoas. Bom dia para você, enfim, queria que você desse primeiro um relato geral aí do que você viu em Portugal, e também estabelecesse um paralelo aí da declaração do Bolsonaro de ontem, dizendo que é uma gripezinha, não tem problema, voltemos à escola, as crianças podem voltar à escola, enfim. Lembrando que você teve que voltar porque a sua aula do doutorado, enfim, pelo país também parou, não fazia muito sentido você ficar lá. Um bom dia para você e bom dia para todo mundo aí que já está, enfim, quem vai chegando aí na nossa página. Daqui a pouco a gente começa a receber o nosso pessoal aí. Bom dia, Júlia. Bom dia, Índio. Bom dia a todo mundo. Quero dizer que é um prazer estar aqui para discutir, enfim. Nós estamos num momento muito grave da nossa história, mas muito precioso também, porque, enfim, são várias lições, né, a respeito do papel do Estado, de como a sociedade, como o nosso pacto social tem funcionado e para quem tem funcionado. O que eu espero é que essas vidas que serão perdidas, ou seja, esse preço caro que nós teremos que pagar pelo modelo de Estado que foi adotado, pelo modelo de economia que foi adotado, porque economia é uma construção social, que essas vidas, que as pessoas, no final das contas, deem valor a essas vidas que serão entregues, porque elas são muitas vidas que já foram ceifadas, e aproveito esse momento para refletir a respeito de tudo isso, né? Se o coronavírus, se essa crise, essa pandemia não servir para as pessoas refletirem sobre como as nossas sociedades devem funcionar de uma maneira mais solidária, eu não sei, sinceramente, se a humanidade ela tem algum tipo de salvação. Acho que é um momento grave e uma oportunidade como essa agora, né, que nós estamos tendo para debater sobre essas questões tão relevantes para a sociedade é muito importante. Muito bem. Então, Júlia, veja só, os dados de ontem dão conta que no Brasil o número de mortes
está em 46 mortes. Esse é o dado da noite de ontem, não sei se já há um boletim atualizado. Né? Dessas 46 mortes, 40 é aqui no estado de São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, mas a pandemia e o vírus já tem circulação comunitária em todo o território nacional, do norte ao nordeste, enfim, todas as regiões do país já está com a circulação. Enquanto isso, Portugal, o número de ontem, eu estava olhando aqui, bateu em 33. Você poderia descrever um pouquinho quais são as cenas, o que você observou em Portugal esses últimos dias, como é que tem sido, porque o Covid-19 abateu muito fortemente a Itália, né? Eu dizia para você aí, nós conversamos no domingo com uma brasileira que vive na Itália há um tempo. Eu vou mandar um abraço também para a Cidinha lá na Itália, né? E Portugal, muito próximo ali, enfim, está percebendo e vendo o que acontece na Europa, enfim, nas diversas partes do mundo. Queria que você contasse um pouco como é que os portugueses trataram desde o início, como é que o governo português tratou, e como é que está as medidas de contenção, de isolamento em Portugal, e está sendo um paralelo aqui com a nossa realidade. Então, Índio, olha, de fato essa questão do coronavírus, no início, quando ainda não havia as mortes da Itália, as pessoas estavam tratando como se fosse um exagero, né? Enfim, uma preocupação excessiva, mas aos poucos, aliás, rapidamente a realidade ela acabou trazendo a resposta para quem ainda tinha dúvidas, né, a respeito da gravidade dessa situação. Então, logo que surgiram as primeiras mortes em Portugal, as 2 primeiras mortes, as aulas já foram suspensas em todas as universidades. A minha universidade foi uma das primeiras, mas logo em seguida, 3 dias depois, todas as universidades do país e todas as escolas do país fecharam. O presidente de Portugal, que é Marcelo Rebelo, uma pessoa do partido centro-esquerda, ou centro-direita, perdão, há uma semana fez um pronunciamento à nação, decretando estado de emergência e falando a respeito da gravidade dessa está sendo enfrentada. Ele falou uma coisa que assim, muito, muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, nós precisamos agir agora. Portugal é um país que existe há 900 anos. E nós vamos tomar as atitudes corretas porque nós queremos que Portugal continue existindo. E Portugal vai continuar existindo enquanto outros países vão deixar de existir. Então, Portugal vai continuar existindo por muitos séculos. Foi isso que ele falou. E nós estamos tomando as atitudes para que isso aconteça. Conclamou o povo português a ser responsável, a compreender que esse é um momento de gravidade para todos. Vai ter reflexos econômicos muito graves também, mas que, em primeiro lugar, devem estar a vida das pessoas, né? Então, acho que isso transmite um pouco como que a situação está sendo tratada lá. Existe a gravidade dessa situação e como os países têm tratado, né? Será que é só o Brasil que está certo? Será que essa estratégia, será que vale a pena arriscar a vida de milhões de pessoas para implementar esse tipo de estratégia? Eu acho que já é um preço muito caro hoje, né? As vidas que nós já perdemos no mundo inteiro, elas não serão devolvidas, as vidas dos nossos entes queridos não serão devolvidas e realmente é desolador pensar que após tudo isso acontecer, o assunto ainda vem sendo tratado dessa maneira. Eu falo aqui na condição não de infectologista, porque não é a minha área, mas eu falo na condição de uma pessoa que estuda como as decisões, meu doutoramento é em Direito e Economia, minha pesquisa é nessa área, mas então como as decisões institucionais que nós tomamos agora, elas impactam na vida das pessoas, né? E isso, de fato,
é muito preocupante, né? O que está acontecendo no Brasil, a discrepância com relação ao resto do mundo no tratamento dessa questão é uma coisa, de fato, que traz uma desolação, né? É um posicionamento desolador, eu acho que essa é a palavra. Desculpa falar demais aqui, mas é porque eu acho que é um desabafo também, né? Não, tranquilo, Anjuli. Eu lembro que ainda ontem, Anjuli, eu também escrevi um artigo, foi publicado em alguns sites, enfim, em que o debate que a gente vem fazendo entre os trabalhadores. A orientação aqui é quarentena geral, e já, né? Você citou aí a Itália, a gente conversou com a Cidinha, ela nos contava assim, que o isolamento ele veio a conta-gotas. Primeiro, houve um confinamento só de uma província. Depois, a hora que foi confinar o país inteiro, já não tinha mais como conter a propagação do vírus, porque ele já estava circulando. Também fizemos uma conversa aqui muito importante com o criador da Anvisa, Dr. Gonçalo Vecina, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi secretário de Saúde do município de São Paulo, também, que tratou dos vários aspectos. Mas aqui, Julie, a irresponsabilidade do Bolsonaro, que não é só irresponsabilidade, foi um ato criminoso, né? Incentivar que as pessoas sigam propagando o vírus, levando o vírus de um lugar para o outro, né? Permitindo que o vírus circule. A minha leitura, precisa a gente ainda olhar, hoje, o dia de hoje vai ser muito importante para os desdobramentos, né, porque houve uma reação bastante forte de todos os setores sociais, mas ao que parece que o Bolsonaro está dobrando a aposta. Na verdade, ele é candidato, ele não é o presidente. Então, e ele também não quer conversar com a população brasileira, ele não tem a menor preocupação com a sociedade brasileira, ele está preocupado em conversar com a parcela que está apaixonada por ele, né, que está absolutamente embotada pelas ideias estapafúrdias dele, e ele está conversando com essa turma e já percebeu que a crise econômica ela já estava instalada muito fortemente. A crise econômica no Brasil já estava muito fortemente instalada pela política de cortes do gasto público, né, pela política de cortes de direitos dos trabalhadores, pelo corte do poder de compra das famílias no Brasil, que já vem essa queda do poder de compra das famílias do Brasil vem sendo desde final de 2014. Né, e o corte nos gastos do governo, nas compras do governo, também levou à paralisia econômica. Então, o país já estava numa anemia econômica brutal, vem uma crise internacional, uma crise econômica ainda, talvez o ápice seja a queda dos preços, a derrubada dos preços do petróleo pela decisão da Arábia Saudita, e a pandemia que obriga que a economia pare, né? Que as pessoas parem. Então, ao meu ver, ainda a gente precisa de uma reflexão melhor, compreender o que o Bolsonaro está fazendo. Na verdade, ele já percebeu que o fracasso da administração dele é irreversível, né? O fracasso do governo dele é irreversível. E a crise econômica vai se aprofundar, a crise social vai se aprofundar, e ele pode usar como desculpa, dizer, não, foi o sistema que parou o país, né? E que foi isso que, então, propiciou a crise. Me parece que ele está de novo em campanha, né? E a população brasileira, os setores conscientes, aí, os setores que estão ouvindo a ciência, ouvindo os profissionais da área médica, nós temos que exigir que esse sujeito miliciano seja enfim, impedido rapidamente. Não sei se é por impeachment, o arranjo institucional aí, eu não tenho lá muita certeza. O que a gente tem certeza é que o Bolsonaro não tem a menor condição de seguir à frente da presidência da República, até porque está colocando em risco
a vida das pessoas, né? Isso que você falou, a orientação dele, aquilo foi uma orientação. E já há várias empresas, vários empresários dizendo para o trabalhador, não, agora não tem mais o home office, né? Pode circular enfim, propagando o coronavírus por onde você passa. Julie, aqui eu queria que você comentasse, enfim, diversos países, o que está se dando, claro que se a economia precisa parar, né, o Estado precisa agir, né? A situação do Brasil, a gente tem discutido isso todos os dias. Primeiro, o país e o governo brasileiro e o governo federal têm a obrigação de fazer chegar na mão de todas as famílias que não têm uma renda formal do trabalho, que ela tenha renda, né? Que ela tenha recursos para ficar em casa, para ter alimentação, para ter remédio e para ter as suas necessidades básicas garantidas. Então, o Estado tem por obrigação, né? E isso está se dando em diversos países, inclusive em governos liberais. Estamos vendo aqui o Boris Johnson, que também demorou a tomar medidas, mas está tomando medidas para fazer política de transferência de renda, né? Além de transferir renda, o Estado transferir renda para as famílias que não têm renda, o Estado tem que garantir que os trabalhadores formais, que quem está na atividade formal não perca seu emprego, né? E não perca nem o emprego e nem tenha corte de salário, porque isso vai reduzir ainda mais o poder de compra das famílias, vai levar a maior paralisia econômica. Enfim, e precisa tomar medidas de reversão da economia. Nós temos um problema, já passo para você, enfim, quem produz alimentos no Brasil é a agricultura familiar, né? É a pequena agricultura, porque as grandes extensões de terra estão voltadas para a exportação, para produtos. Estamos aqui para concluir, para você comentar também, o país precisa investir pesado na produção de alimentos, né? Permitir, tem problema de safra agrícola, o período da safra, nós temos que intervir rapidamente nisso para produzir alimentos em quantidade suficiente para atender as necessidades do povo, mas também precisa fazer reversão, mudar a estrutura produtiva. Nós estamos numa situação de guerra, né? Então a indústria têxtil tem que produzir máscara, a indústria têxtil tem que produzir equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde, né? A usina de álcool, etanol, tem que produzir álcool em gel para que toda... eu sou de uma cidade, Júlia, aqui no interior de São Paulo, tem usinas de álcool em toda a região, na cidade, em toda a região. E os funcionários os funcionários que trabalham na usina de álcool não têm álcool gel para, enfim, se proteger. Então, eu queria que você comentasse essas medidas e falasse um pouco aí, na sua opinião, algumas medidas que o governo deveria tomar, a exemplo de outros lugares, para conter a crise sanitária, né, para conter a crise social que virá e virá muito forte, né, e para conter a crise econômica, porque a crise política já a crise dela vai passar em novas eleições. Perfeito, Índio, você foi perfeito nas suas colocações, concordo muito. E o que eu acho nesse momento é que está colocada uma falsa dicotomia entre economia e a saúde pública, né? Assim, como se a biologia fosse uma física, né? Uma ciência exata e não uma opção política, uma opção das sociedades, como de fato é, né? A economia, ela é uma construção social. Então, primeiro de tudo é isso. Não existe essa oposição. Isso é uma falácia. Se nós gastarmos dinheiro, se o governo gastar dinheiro agora com a saúde pública, a economia vai quebrar por causa disso, por causa do lockdown, enfim, por causa do fechamento, né? Do confinamento, da quarentena. Isso é uma falácia. Se essa economia, da forma como ela está hoje, ela não serve para resguardar, ela não é capaz de resguardar a vida das pessoas,
resguardar a saúde das pessoas, a sobrevivência das pessoas, então ela não é uma boa economia, não é economia para nós. Só para a gente ter um parâmetro, houve um estudo agora, foi publicado dia 19 de janeiro, da Oxfam, que ela coloca a magnitude da desigualdade que existe no mundo. Então, nós temos pouco mais de 2.000 pessoas no mundo que concentram 60% da renda, da riqueza do planeta, hoje, né? Então, 2.000 pessoas concentrando 50% da riqueza do planeta. O Brasil, nesse contexto já absolutamente desigual, né, de desigualdades extremas, o Brasil é o 7º, segundo as estimativas da ONU. Segundo outras estimativas, por exemplo, tem um professor do IPEA, que ele é pesquisador do IPEA também, eu até vou buscar o nome dele aqui já, mas é o 2º país mais desigual do mundo. Então, para quem que essa economia está funcionando, né? Essa é a primeira pergunta. Não é para o trabalhador, né? Não é para aquele que está lá na base da sociedade. Eu acho uma outra falta de dicotomia que eu quero desfazer, antes da gente ir, de fato, para as medidas, né? A que se coloca sobre corte de salário de servidor, né? Mas todo mundo está fazendo sacrifício nesse momento, por que a gente não pode cortar o salário de servidor? Assim, minha gente, o Weintraub, o ministro da Educação, ele fez uma analogia com bons, eu vou fazer uma analogia com biscoitos, para ficar bem claro e bem didático. Tem algumas pessoas aqui, no caso do Brasil, são 6 pessoas que têm montanhas de biscoitos, pensa na montanha, como algo gigantesco. Nós temos algumas pessoas, né, que têm um biscoito e temos outras pessoas que têm migalhas mesmo, né? O que essas pessoas que têm montanhas fazem? Elas manipulam a mídia, elas controlam a mídia, elas controlam, porque são elas que fazem propaganda usando a mídia, elas controlam a mídia para colocar essas pessoas que recebem migalhas contra as que têm um biscoito. E também para colocar as pessoas que recebem um biscoito contra aquelas que têm migalhas, né? Porque assim, colocando que o problema do país é Bolsa Família e etc., né? São as políticas sociais. Então, para quê? Para trazer um nível de tensionamento entre esse grupo aqui de trabalhadores, e são todos trabalhadores, servidor público não é menos trabalhador. Se a gente for comprar esse discurso dos bilionários, então vamos nivelar tudo por baixo. Então, o discurso dos bilionários é para nivelar tudo, todo mundo ter migalha. Então, nós não podemos cair nessas falácias que estão prontas, estão colocadas. O povo não pode se colocar contra o próprio povo, né? Nós precisamos enxergar para além disso, para além desse quadradinho assim pequeno que a grande mídia coloca, né? Existe um espaço muito mais amplo para transitar e as soluções também precisam ser para além disso. Então, o coronavírus, ele nos traz, como eu falei lá no início, ele nos traz lições muito importantes. A primeira delas nós precisamos de uma nova economia. Porque eu vejo alguns países hoje adotando propondo políticas keynesianas nesse momento. O que é o Keynes, né? Keynes, muito brevemente, é um teórico que surgiu logo depois mas mostrou que tratou um pouco de orientar, né, de trazer linhas gerais sobre qual que deve ser o papel do Estado. E nos momentos de baixa de ciclo econômico como adotar medidas anticíclicas. O que são as medidas anticíclicas? O governo precisa gastar, mesmo que seja para fazer déficit. O governo deve fazer déficit, deve atuar em déficit. Por quê? Porque é preciso injetar dinheiro na economia para que as famílias consumam mais e a economia aqueça. As famílias gastando, o gasto que as famílias têm, isso tem um efeito multiplicador sobre a economia. Por quê? Porque a família, quando a família tem dinheiro, ela gasta mais, ela gasta no mercadinho da esquina, ela gasta também no supermercado, ela coloca os filhos na escola particular, às vezes, né? Então, isso tudo gira dinheiro, gira a economia e gera também valor de arrecadação para o próprio Estado. Então, nesse momento, o que nós precisamos fazer? Assegurar a renda das pessoas. Então, não é o contrário, não é cortar. Isso daí é suicídio. Isso vai agravar ainda mais a crise. Não é cortar. O governo precisa ser responsável
para garantir a renda das pessoas. Ah, mas isso vai gerar um déficit fiscal, vai desequilibrar as contas. Não importa, nós precisamos nos desamarrar desses dogmas que são da economia que vem sendo, desse paradigma econômico que vem sendo adotado no Brasil, né, o paradigma neoliberal, que já está absolutamente desacreditado no mundo inteiro, e é incrível como a gente tem um ministro da Economia que adota os pressupostos da Escola de Chicago, que até o FMI já abandonou, que até o Banco Mundial já abandonou. Eles orientaram e quebraram países na década de 90 com base nesses pressupostos, desse paradigma. Então nós precisamos abandonar, romper com isso de vez, e entender que, em primeiro lugar, vem as pessoas, né? E que adotar medidas que não resguardem essas pessoas, não resguardem a renda e a vida dessas pessoas, vai ter um efeito oposto, né? Vai agravar ainda mais uma crise, ou seja, vai transformar uma crise sanitária na maior crise econômica que nós já vimos na história da humanidade. Então, eu acho que essa é a clareza que nós precisamos ter nesse momento. Então, em primeiro lugar, garantir a renda das pessoas, e aí tem várias questões sendo discutidas, mas o que está sendo proposto e que é muito efetivo e necessário é uma renda básica emergencial, né? Que discute se deve ser R$500, se deve ser R$1.000, se deve ser mais do que isso. Eu acho que deve ser mais do que isso, mas enfim, o fato é que aquelas pessoas que, por exemplo, tantas que estão no cadastro único, quantas que agora vão sofrer com essa situação de desemprego, elas precisam continuar podendo sobreviver e podendo consumir. Essa é a nossa salvação. Há outras medidas também, eu vou falar mais um pouquinho, mas você está pedindo para falar, eu vou te passar, porque senão eu fico falando o tempo todo. Posso te cortar um pouco, porque eu queria que você... algumas dessas medidas a gente comentou nos dias, mas eu queria que você tenha uma experiência em particular, que é o problema da moradia, em particular no DF. Eu queria que você comentasse alguma dessas medidas, porque, veja só, aqui já está se discutindo a necessidade que as famílias não paguem a tarifa de água, de luz, né? Nós precisamos ver o problema dos idosos que estão isolados em casa, se ficar sem telefone, sem internet, é uma loucura, né? Também como você coloca as crianças, prende as crianças 3 meses, né, também sem internet, deve ser difícil, mas o problema dos aluguéis, né? Enfim, já é um problema, as pessoas não vão ter renda suficiente para pagar os aluguéis. Então, que você comentasse um pouco dessa questão, e lembrar que, assim, os principais motores da economia brasileira, no período que houve crescimento econômico, nós tivemos um período com muitos problemas, mas houve crescimento econômico. Os 2 motores principais da atividade econômica no Brasil, primeiro é o consumo das famílias. 70% do crescimento do PIB, a responsabilidade foi o consumo das famílias. E depois o gasto do governo, as compras que o governo faz. Quer dizer, sem esses 2 motores, claro, você vai ter o investimento das empresas e as exportações, enfim, o comércio internacional, mas esses 2 estão colapsados. Ou as empresas não vão fazer financiamento se elas não tiverem certeza de um retorno. Então, elas não vão fazer investimento algum, né, como não fazem. Então, é isso que você estava dizendo, mas, sim, se não colocar, né, todo o combustível nesses 2 motores, que é gasto das famílias e compras do governo, né, gastos do governo, seja para pagar salários, seja para comprar, nesse momento, comprar leitos de UTI, comprar medicamentos, comprar, enfim, toda a infraestrutura necessária para que a população não fique sem assistência social e sem proteção social. E, por fim, aí você comentar também, assim, para a gente aproveitar o seu comentário, que é o momento da solidariedade, né? Esse é o momento da solidariedade. Nós precisamos sair dessa crise, aprender, tirar alguns aprendizados. Primeiro, o exercício da solidariedade versus o individualismo, né? Segundo, colocar a vida acima do lucro,
coisa que nós vimos aí os acidentes, né? O que a Vale fez nas suas, enfim, nas suas operações ali, matando muita gente, onde a vida não tem valor nenhum. E acho que esse é o maior aprendizado para você comentar, a valorização do SUS, né? Que vai demonstrar a sua importância. Semana que vem nós vamos falar com uma brasileira que está nos Estados Unidos, ela vai contar para a gente o desespero da família dela lá, que até é classe média, mas se ficar doente não sabe o que fazer. E o papel do Estado, né? Acho que o aprendizado, aquilo que você vinha falando, aqui está caindo os dogmas neoliberais e nós temos que reforçar junto ao nosso povo qual é o papel do Estado, o papel social do Estado em garantidor da proteção social, da dignidade humana, mas também o papel do Estado atuando na economia, porque se for o mercado quer saber, como disse lá o Justus, né, como disse o dono do Madeiro, o dono da Havan, que são pulhas, né, são párias, não dão nem para dizer que são do grande capital, são párias, mas eles querem lucro e não estão preocupados com a vida. Queria que você comentasse aí para a gente também, enfim, aproveitar seu tempo. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar desse momento é que essas 2.000 pessoas que eu citei, pouco mais de 2.000 pessoas que eu citei anteriormente, que detêm 60% da riqueza do planeta, elas não estão agora, nesse momento, reunidas para planejar o que elas vão fazer para tirar o Brasil, para tirar o país e o mundo dessa crise, né? Não, isso não está acontecendo. A mão invisível, que os liberais falam, né? A mão invisível do mercado, ela não virá ajudar ninguém, minha gente, não vem. Então, assim, nós precisamos segurar nas mãos uns dos outros, que é o que dá para fazer muito precariamente nesse momento. E eu digo muito precariamente porque eu falava de Keynes. As medidas anticíclicas, elas precisam ser tomadas não apenas no momento do ciclo baixo, como nós estamos agora, incentivar as famílias. Tomadas também quando o ciclo está em alta, né? Quando existe um ciclo de alta, ou seja, no momento da bonança. É no momento da bonança que nós precisamos taxar os lucros dos bilionários mais ainda. Mas isso, o que aconteceu mundialmente? Nos últimos 40 anos, a taxação dos bilionários, da riqueza, nunca foi tão baixa. Então, pelo menos, eu digo nunca foi tão baixa desde o início do século passado, né? Então, eu acho que é isso que nós precisamos, de fato, compreender, né? Olha, desde a década de 30, para ser mais precisa. Então, é isso que nós precisamos compreender, né? Que nós precisamos refletir para além desse momento. E precisamos de um Estado que seja um Estado forte. Não adianta agora cobrar um Estado forte, um Estado que dê respostas para essa crise, respostas adequadas que resguardem a vida das pessoas, se no momento da bonança nós privatizamos todo o lucro, ou seja, todo o lucro ficou nas mãos dos bilionários. Não dá, entendeu? Então nós precisamos, para depois da crise, pensar num modelo que seja mais sustentável para garantir a vida das pessoas, para garantir a nossa coexistência enquanto sociedade. O que dá para fazer agora, nesse momento, né? Então depois a gente pensa, né? A gente pensa agora sobre as outras questões do pós, mas o que dá para fazer agora? Como eu falei, garantir a transferência de renda para as famílias vulneráveis, né? Principalmente a do cadastro único, mas também os informais, os MEI, os empregados. Então, essa é a primeira medida. Como eu falei, o consumo das famílias é o principal motor da economia. Em segundo lugar, garantir o auxílio principalmente às micro, pequenas empresas, né? Então, que no caso do Brasil, inclusive, é a base da economia. Então, esse auxílio precisa vir, por quê? Porque se essas empresas desaparecerem, vários empregos também desaparecerão. E esses danos para a economia, eles vão ficar aí, não vai se recuperar aí logo depois do fechamento da quarentena. A gente talvez leve uma década ou mais para conseguir reativar isso, ou mais, é imprevisível, a gente não sabe qual vai ser o alcance, né? Então, isso precisa ser feito desde já. Em terceiro lugar, suspensão temporária do pagamento das dívidas do setor privado e dos entes federados. É preciso que se crie, isso deve ser puxado pelos bancos públicos, uma linha de crédito a juros zero. Esse não é o momento para os bancos pensarem em juros. Então, isso deve ser puxado pelos bancos públicos, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, mas deve ser uma diretriz definida para todos os bancos. Os bancos
sempre lucram, né? A gente vê aí que enquanto a economia estava em baixa, enquanto nós estamos aí com um PIB de 1%, os bancos estão com lucros bilionários. Essa é a hora de os bancos contribuírem, né? Ou seja, do Estado forçar, na verdade, que eles não farão isso por conta própria, do Estado forçar os bancos a contribuírem à redução dessa crise, ou seja, minimizarem esse ciclo de baixa que nós estamos vendo agora. E o que é curioso é que as medidas do governo vão na contramão de tudo isso. Não sei se vocês acompanharam, mas o governo anunciou um auxílio de bilhões para os bancos. Mas, minha gente, eles têm bilhões de lucros acumulados. Nós precisamos salvar as pessoas, nós precisamos salvar os micros e os pequenos empreendedores, até os médios também, mas não os bancos. Os bancos precisam agora injetar dinheiro na economia a juros zero. Então, essa é uma outra medida também. Enfim, eu acho que tem várias outras medidas menores, eu até tenho aqui, por exemplo, utilizar as reservas que nós temos para comprar os insumos que são importados, né, insumos que são dolarizados, então adquirir respiradores, tentar produzir aqui, mas adquirir, enfim, tudo aquilo que seja necessário para garantir a vida do povo brasileiro e que não seja produzido nacionalmente, e trabalhar para que o que nós temos de matriz produtiva seja direcionado para o combate ao coronavírus. É como você falou, nós temos indústrias têxteis, essas indústrias têxteis precisam converter a sua produção na produção, por exemplo, de máscaras, né, de EPI, enfim, de insumos que são indispensáveis nesse momento. Nós estamos num momento em que nós não temos álcool em gel, né? Então, a proposta, por exemplo, da Petrobras começar a produzir álcool em gel, das empresas que você mesmo citou, que trabalham com álcool, direcionar essa produção para produzir álcool em gel, enfim, direcionar a matriz produtiva nacional para isso e, além disso, utilizar as nossas reservas não para fazer jogo cambial, né, que é o que tem sido utilizado, mas para adquirir esses insumos. E, enfim, por último, se você me permitir, eu já falei muito, mas eu quero combater aqui um argumento que eu acho que ele circulou bastante nos últimos dias, que é um argumento muito tentador, que é do isolamento vertical, né? O que é o isolamento vertical? É você isolar apenas os grupos vulneráveis. Então, os grupos de risco, né? O grupo de risco, que são os idosos, os doentes crônicos, né? As pessoas com baixa imunidade. Antes eu vou deixar claro também que essa não é a proposta do Bolsonaro. O Bolsonaro falou em rede nacional, quem tem dúvida vai ver, dá uma olhada de novo no pronunciamento, é para todo mundo voltar a trabalhar, né? Então vamos todo mundo voltar. Não falou de isolamento dos idosos, ele falou cuidem dos seus idosos, mas não falou de isolamento. Mas existe uma proposta nesse sentido sendo discutida teoricamente. Essa proposta ela foi adotada na Inglaterra no início, mas já foi abandonada. Por quê? Porque ainda que se faça esse isolamento, o contágio ele é gigantesco, ele é exponencial, porque ele gera um risco para as pessoas de uma magnitude muito semelhante. Vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 40% das pessoas que estão ocupando os hospitais, né, que estão ali internadas por causa do coronavírus, estão fora do grupo de risco. Então, nós não vamos diminuir substancialmente a pressão sobre o sistema de saúde, se nós isolarmos apenas o grupo de risco. E, além disso, você gera o que a gente chama de um contágio moral, né? As pessoas dos grupos de risco, vem todo mundo tocando a vida normalmente, fazendo as coisas, elas se sentem impelidas a fazer também. E eu vou tratar de algo mais grave ainda e vou dizer por que isso não se aplica ao Brasil. No Brasil, nas favelas brasileiras, se você vai em qualquer periferia, e eu sei que você vai, Índio, mas tem muita gente que fala isso e que não vai, você percebe que a realidade é que várias famílias vivem, milhares de famílias vivem, todas no mesmo cômodo. Então, nós temos idosos, crianças, enfim, pessoas que têm asma, né? Então, todos vivem no mesmo cômodo, 10 pessoas vivendo no mesmo cômodo. Como é que você vai isolar? Como é que você diz para a família isolar os idosos nesse sentido? Talvez na Europa, eu acho que não funcionaria na Europa, tanto que a Inglaterra está voltando atrás. Mas isso seria uma hipótese, né? Aqui não é nem uma hipótese, não é uma hipótese. Isso é a morte. E é uma morte genocida, né? É uma política genocida, porque ela vai
ser direcionada para quê? Para essas favelas, para essas famílias que não têm condições de isolar essas pessoas. Então, eu acho que eu queria trazer esses dois elementos aqui, porque eu acho que sim, é o momento da gente pensar fora da caixa, pensar em alternativas, mas nós não podemos cair em propostas que, de fato, são suicidas para o povo brasileiro, a sociedade brasileira nesse momento. Se tiver mais alguma coisa para... Eu acho que eu respondi as questões que você colocou, né? Imagino que sim. Se não tiver respondido, se você quiser trazer mais alguma coisa, eu posso comentar. Não, legal, Anjuli. Eu lembro que ontem a gente falou disso aqui. Qual é o problema nosso? Que a gente monta a pauta do dia seguinte, só que à noite o Bolsonaro solta... Todo dia ele solta uma bomba, enfim, que acaba colocando o país... Ontem nós fizemos, Anjuli, e a quem nos assiste, uma reunião virtual com a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, algumas centrais sindicais, com as bancadas e os partidos de oposição no Congresso Nacional. E estamos articulando um conjunto de medidas para apresentar o país e para demonstrar que o país tem saídas, né, que é possível sair dessa crise que é grave, que ela não é simples, não podemos minimizá-las, mas há instrumentos de política econômica, de política monetária, de política fiscal suficientes para enfrentar esse problema, né? Você falava aí, o próprio Rodrigo Maia, ontem chegou na televisão dizendo, não, temos que reduzir o salário dos servidores. De quais servidores, né? Claro, ele falou, enfim, dos altos salários, mas, na verdade, na prática, é reduzir o salário de quem ganha R$5.000, né? Mas quem tem bilhões não paga nada. É isso que você dizia. Então, nós temos aqui que aproveitar também essa oportunidade para instituir o que existe em diversas regiões do mundo, né? Que é imposto sobre grandes fortunas, que é imposto sobre lucros das grandes empresas. As grandes empresas não pagam imposto sobre seus lucros, né, que é ter imposto sobre os dividendos, né? Os acionistas ficam em suas ilhas paradisíacas aguardando o retorno das suas ações, muitas vezes de empresas que prestam serviço para a população, e os gestores dessas empresas não dão satisfação alguma para o povo, e sim para esses acionistas. Então, esses acionistas, os grandes acionistas, né, que recebem milhões de dividendos, precisam ser taxados. Então, é possível. Então, não dá para dizer aqui que vai reduzir o salário da professora, né? Não vai reduzir o salário da enfermeira, do médico, né? Do policial, do técnico da universidade, né? Os servidores públicos, a imensa maioria dos servidores públicos ganha muito mal, né? Agora, é claro também que os trabalhadores do setor privado também ganham muito mal e não podem ter o seu salário cortado, enfim, ter redução de salários. Então, acho que você tocou num ponto certo, a exigência da taxação, de cobrar de quem tem grandes fortunas, né, de cobrar dos dividendos milionários, serão uma das medidas que nós vamos apresentar do ponto de vista conjunto, né, das organizações sociais e dos partidos, como saída para a crise. Não dá para você falar que vai cortar o salário de quem ganha R$5.000, enquanto os bilionários nada pagam, né? Nós temos que buscar taxar esses grandes empresários. E, por fim, Júlia, estamos em 50 minutos aqui, o papo, né? Eu queria te agradecer de novo, e lembrando, depois, enfim, se você quiser dar um tchau aí, né? Mas lembrando, novamente, né, que nós não podemos permitir com que o Bolsonaro falou ontem se normalize. Aqui nós precisamos de uma quarentena geral já, que só funcione os setores essenciais, só saiam de casa quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área de asseio, enfim, de limpeza, que é importante,
né? Quem trabalha na segurança pública, quem trabalha na indústria alimentícia, quem vai produzir alimentos, quem vai produzir remédio, quem vai produzir as necessidades básicas para que as pessoas, a imensa maioria das pessoas, possam ficar em suas casas, porque a única forma da gente conter a propagação do vírus, né, e não ter um caos completo do nosso sistema de saúde e levar à morte de milhares de pessoas, dos nossos irmãos brasileiros, irmãs brasileiras e todo, né, enfim, é o confinamento, é ficar em casa e não cair na patifaria, né, desse energúmeno, que é um irresponsável, que já percebeu que o seu governo está absolutamente condenado, porque não tem, tá um governo fracassado, a economia colapsando, e ele quer fazer campanha, ele quer organizar aqueles, né, os seus, né, muitos reacionários, muitos fascistas, não são todos, nós sabemos, tem muita gente que é enganada por esse pulha, mas nós sabemos também que tem uma parcela da população que adoeceu, né, adoeceu moralmente, que degenerou moralmente, que é o individualismo acima de tudo, que tem preconceito contra negro, que tem preconceito contra as mulheres, que não gosta de pobre, não gosta de índio, né? Tem uma parcela, felizmente pequena, da população que pensa assim, e o Bolsonaro quer organizar esse grupo social, porque está muito claro o que ele quer. Ele quer fechar o regime, ele quer implantar um regime de força no país, e que a gente tem que construir uma grande unidade no nosso país para garantir a democracia brasileira, para apiar esse sujeito da cadeira de presidente da República, e que a gente possa ter uma saída progressista, uma saída que aponte para um país mais justo, para um país igualitário, para um país democrático e para um país que coloque as suas riquezas naturais, os seus bancos públicos, a Petrobras, as grandes empresas, os nossos setores estratégicos, que tem que estar articulado a um projeto de desenvolvimento nacional, né, e orientado aos interesses da população, da maioria das pessoas, de mulheres e homens, em particular daqueles que historicamente têm seus direitos negados, né, povo indígena, povo negro, as mulheres negras, aqueles e aquelas que estão em situação mais vulnerável na nossa sociedade. Então, quero te agradecer, Anjoli, já são 10h54, nós estamos a 55 minutos aqui. Enfim, agradecer também a quem nos assiste. Eu estou aqui hoje, ontem eu até consegui interagir aqui, mas eu ainda estou me adaptando aqui à tecnologia, e eu estou fazendo no celular, então também não consigo ver quem está nos acompanhando hoje aqui. Mas agradecer muito, deixar aí para você deixar um tchau, e a gente volta amanhã. Amanhã nós vamos conversar com o doutor Hugo Melo, que é juiz do trabalho, que foi presidente da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho no Brasil, que é presidente da Associação dos Juízes Trabalhistas Latino-Americanos. Doutor Hugo, enfim, que é uma pessoa muito comprometida com os direitos do trabalho, que conhece a evolução aí da luta pelo direito ao trabalho, que vai nos ajudar a discutir. A MP do Bolsonaro vai nos ajudar a discutir os direitos trabalhistas, inclusive as garantias constitucionais que nós devemos exigir nesse momento, e também discutir aí os aspectos políticos que estão em curso no Brasil. Então, também te convido a assistir amanhã, Dr. Hugo Melo, ex-presidente da ANAMATRA, e na sexta-feira, Júlio, nós vamos conversar aqui com o Guilherme Boulos, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e dirigente da Frente Povo Sem Medo, também às 10 horas da manhã, sempre às 10 horas da manhã. E hoje à noite, estou aqui, né, vamos falando, hoje à noite eu vou estar numa live no Instagram, conversando com o Gustavo Anitelli, meu amigo, que é produtor cultural de uma das bandas aí, uma das coisas mais bonitas que a gente tem na nossa cultura, que é o Teatro Mágico.
e o Gustavo Anitelli, lá de Osasco. Vamos tratar aí, vamos conversar pelo Instagram, mas isso na página dele. Eu ainda não uso muito o Instagram, mas também convido a todo mundo lá no Instagram, às 19 horas, no Instagram do Gustavo Anitelli, e assistir também. Gustavo é um grande lutador, uma pessoa que conhece profundamente o mundo da cultura, que conhece profundamente o povo brasileiro. Nós vamos fazer um bate-papo sobre essa crise. Quero te agradecer, Anjuli, muito, e dizer que, enfim, conte conosco, vamos seguir conversando, essa página está aberta. Eu que agradeço pela oportunidade da gente tratar dessas questões nesse momento tão difícil. Só para deixar uma mensagem final, eu espero sinceramente que o presidente da República mude de postura, age de maneira responsável, porque essa não é a hora de fazer política, essa não é a hora de jogar para o grupo dele, e vidas dependem disso, e são muitas vidas, são milhares de vidas. Então, nós precisamos de uma atitude responsável, nós precisamos de um país que tenha direção nesse momento, e não é o momento de fazer, de pensar em equilíbrio fiscal, tem que fazer déficit, é preciso garantir a vida das pessoas, garantir a renda e a vida das pessoas. Não adianta também falar para os trabalhadores, que é uma outra hipótese, né? O presidente fala, não, então agora vamos voltar atrás, ninguém sai de casa. Precisa fazer as duas coisas, precisa defender a quarentena, né? Defender essa estratégia da quarentena, mas ao mesmo tempo garantir a renda das pessoas. O trabalhador, ele precisa ficar em casa, mas precisa ter a renda garantida. E, por fim, eu quero falar também com essas pessoas que votaram no Bolsonaro e que agora estão perplexas, estão assustadas com essa postura que ele tem tomado. Assim, olha, quero dizer que vocês são bem-vindos, sejam bem-vindos para cá, né? Eu acho que é o momento, sim, de fazer um exame de consciência para as próximas eleições. Acho que muita gente minimizou quando ele falava que tinha que matar 30 mil, que tinha que metralhar a petralhada, que, enfim, todos os absurdos que ele falou na época da campanha, mas muita gente minimizou, dizendo que era bravata, dizendo que era bobagem, mas agora que ficou claro que essa forma de pensar que esse discurso dele também é a forma de pensar, porque ele está transformando isso em algo concreto, esse anticientificismo, é algo concreto, é algo real, essas pessoas também precisam declarar para fora que não dá mais, que não é possível, que essa escolha foi inadequada, né? Que essa escolha foi inadequada, e mobilizar outros apoiadores também a fazerem o mesmo, porque quem se omite também é cúmplice. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Quem se omite nesse contexto hoje, gravíssimo que nós temos, também é cúmplice. Então, façam, por favor, eu falo isso realmente com muito peso, muita gravidade no coração, né? Façam esse exame de consciência e vocês são muito bem aceitos para o nosso lado, tá? Vamos nos unir agora, como eu falei, o mercado a mão invisível não vai ajudar ninguém. Vamos segurar as mãos uns dos outros. Obrigada, Índio. Obrigada, gente. Regina, muito bem, a Júlia. Eu quero te agradecer esse bate-papo. Ontem, Júlia, minhas duas filhas, enfim, estavam muito bravas, porque está conversando na família, viu? Pessoas na família concordando com a fala, e elas, enfim, mas dizer também para essas pessoas que votaram no Bolsonaro, pode abandoná-lo, né? E acho que ninguém precisa ficar apontando o dedo, não? Aqui nós temos que olhar para frente, e olhar para frente hoje é ter todas as políticas. Primeiro, quarentena geral, proteção social para todo mundo, assistência social para todo mundo, renda, todo mundo tem que ter renda para ficar em sua casa, ter alimentos, ter remédio, né? Ter um emprego garantido, a hora que passar essa crise, voltar para o seu emprego, né? E é o momento da solidariedade, é o momento de colocar a vida a serviço do lucro, é o momento de mostrar que o povo brasileiro pode também enfrentar uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica, e sair mais forte, mais unido, para a gente edificar a sociedade dos nossos sonhos. Quero te agradecer muito, grande abraço, vamos ficar em casa, quarentena geral, e fora Bolsonaro, porque não dá mais. Tchau, Anjuli. Um grande abraço. Obrigada, Índio. Até mais, um abraço.